A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu convido você à nossa 21ª semana de meditações no devocionário de John Stott, a Bíblia toda, o ano todo. E nesta semana o nosso tema tratará do assunto o ministério público e terão os subtemas: o batismo, as tentações, as boas novas, o manifesto de Nazaré, o ministério de cura, a vida de oração do Senhor e, por fim, o chamado dos 12. Eu convido você à nossa introdução. O ministério público. Por 30 anos, aproximadamente, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esses foram os anos de sua preparação. Agora, no entanto, havia chegado o tempo para que ele emergisse da obscuridade da carpintaria para a vida pública. Então ele foi para o sul, juntar-se às multidões que acorriam para ouvir João Batista e ser batizado por ele. O batismo de Jesus foi um tipo de chamamento manifestado através da voz do Pai e da descida do Espírito. Logo depois dessa dramática experiência, ele foi cruelmente tentado pelo demônio para procurar cumprir sua missão, evitando a cruz. Depois de suas tentações, ele começou a proclamar as boas novas do reino e a fazer obras poderosas de cura para validar sua mensagem. Ele logo ficou sobrecarregado pelas pressões de sua obra e se fortalecia tanto por se retirar para orar, quanto pelos 12 apóstolos que chamou para estar com ele e compartilhar seu ministério. Vamos ao nosso primeiro subtema: o batismo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Marcos capítulo 1, versículo 9. O ministério de João Batista havia criado um alvoroço. Ele se viu no centro de um grande avivamento espiritual. Grandes multidões convergiam para a margem do Rio Jordão para ouvirem seu apelo ao arrependimento e para serem batizados. Isso porque o juízo era iminente, dizia ele, e conclamava as pessoas a fugir da ira vindoura. Talvez tenham sido as notícias desse movimento de avivamento que convenceram Jesus a deixar sua casa e os parentes para juntar-se a ele. Contudo, não é de surpreender que quando Jesus se apresentou a João para ser batizado, ele tinha a princípio se recusado a fazê-lo. Ele já havia falado de Jesus como alguém superior a ele, de quem não era digno nem de desamarrar as sandálias. Parecia mais apropriado que Jesus batizasse João do que João batizasse Jesus. Mas Jesus insistiu. É também estranho para nós que Jesus tivesse pedido para ser batizado. Afinal, o batismo de João era um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, mas Jesus não tinha pecado. Talvez, então, ele desejasse se identificar com seu povo, sabendo que um dia levaria seus pecados. Em todas as circunstâncias, o batismo de João era uma iniciação ao remanescente purificado de Israel. Quando Jesus se ergueu das águas batismais, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz clamou: "Este é o meu Filho, em quem me agrado." Mateus capítulo 3, versículo 17. Essas palavras uniram dois textos do Antigo Testamento. Primeiro, "Este é o meu filho", ecoa o Salmo capítulo 2, versículo 7, em que Deus declarou que o rei Davídico era seu filho. Segundo, "Em quem me agrado", ecoa Isaías capítulo 42, versículo 1, no qual Deus declarou seu prazer em seu servo. Assim, Jesus foi declarado filho e servo de Deus. O batismo de Jesus foi um belo momento trinitário, quando o Pai reconheceu o Filho e o Espírito desceu sobre ele. Foi o instante do chamamento de Jesus, algo semelhante ao chamado dos profetas, autorizando-o e equipando-o para a sua missão. Para saber mais ainda, você pode acrescentar sua meditação lendo Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Convido você a seguir todas as meditações desta semana e que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.